Olá, temos mais um problema aqui de espelhos esféricos. Esse problema é parecido com o problema anterior que a gente já fez. Entretanto, aqui ele trata de um espelho convexo. E ele nos diz o seguinte: considere um espelho esférico convexo com raio de curvatura C e distância focal F. Esboce os raios incidentes e refletidos para cada uma das situações listadas a seguir. Então, na situação A, a gente tem um feixe de luz paralelo ao eixo principal desse espelho. Então vamos fazer aqui um desenhozinho como tradicional para a gente tentar entender melhor. Então a gente tem um espelho convexo, né? Então, como vocês sabem, a superfície refletora aqui é a parte externa da seção esférica. Vamos traçar uma linha representando o eixo principal do espelho. Então, aqui está a linha, né? Como o problema nos disse, a gente tem um centro de curvatura C e um foco F. Nesse caso é o foco virtual, porque fica para a parte interna da região do espelho, né? Vamos traçar então agora um feixe de raios paralelos, né, incidindo nesse espelho. Vamos traçar algumas linhas desses feixes, né? Então eles são paralelos ao eixo principal e vamos ver o que acontece, né? Então, como vocês sabem, nesse caso daqui, no caso de um espelho côncavo, é fácil, porque a gente sabe que os raios vão ser refletidos em direção que passe pelo foco. No caso de um espelho convexo, evidentemente isso não é possível, porque o raio não tem como passar para dentro do espelho. Mas ele vai ser ainda assim refletido na mesma reta do foco, tá? Então a gente traça aqui. Então todos esses raios vão ser refletidos numa linha que passa em direção ao foco do espelho, né? Com isso, então, a gente consegue traçar o que vai acontecer. Obviamente, eu desenhei apenas 4 linhas, mas isso acontece com todos os raios luminosos que chegam ao espelho de maneira virtual. Perdão, de maneira paralela ao eixo principal do espelho. Vamos então agora para o item B. O item B nos diz o seguinte: agora a gente tem um raio de luz, e apenas um raio de luz, não um feixe, tá? Incidindo em direção ao centro do espelho. Obviamente, diferente de um espelho côncavo, ele não tem como passar pelo centro, mas nada impede que um raio de luz incida na reta que conecta ao centro do espelho. Vamos tentar explicar isso daqui de maneira clara, né? Então aqui a gente tem o nosso espelho convexo. Novamente vamos desenhar uma linha representando o seu eixo principal, né? A gente tem o centro do espelho, vamos botar o centro aqui, e o foco aqui. Então essa, por exemplo, vamos pegar aqui, é uma reta que está em direção ao centro. Então o que a gente considera nesse caso, né, é um raio luminoso que chegue na direção do centro do espelho. Obviamente ele não tem como passar pelo centro porque é um espelho convexo, mas ele pode incidir em direção ao centro. Então, assim como no espelho côncavo, né, como a gente sabe, as retas que saem do centro de curvatura do espelho, elas são sempre perpendiculares à superfície do espelho. Portanto, o ângulo de incidência vai ser zero e, portanto, o ângulo de reflexão vai ser zero. Então, nesse caso, né, a luz que incide na direção do centro do espelho vai ser refletida na mesma direção, só que no sentido oposto. Então o raio vai incidir nessa direção e vai ser refletido nessa mesma direção, tá? Muito bem. Com isso, então, a gente responde ao item B. Vamos agora para o item C, né? O item C se refere a um raio de luz incidindo em direção ao foco do espelho. Está parecido com o item B, só que agora ele vai na direção do foco. Então, novamente, vamos desenhar aqui o nosso espelho. Nesse caso, um espelho convexo. Vamos representar aqui a linha que representa o eixo desse espelho, né? A gente tem o foco e o centro.
Obviamente, né, a gente não tem como o feixe de luz passar pelo foco, mas ele pode incidir na direção do foco. E o que vai acontecer aqui é a mesma coisa que acontece no espelho côncavo, tá? Um raio de luz que incide em direção ao foco, ele é refletido de maneira paralela. Aqui também vai acontecer isso, entretanto, ele não vai passar exatamente pelo foco, né? Então, aqui seria, por exemplo, né, uma das possíveis raios de incidência que esse feixe luminoso pode ter. Então, se um feixe incide em direção ao foco, ele vai ser refletido de maneira paralela, tá, ao eixo principal. Então ele incidiu aqui, foi refletido aqui. E obviamente eu tracei um raio, mas pode ser em qualquer outro raio que tenha como incidência o foco, né? Então, por exemplo, a gente pode ter um outro raio incidindo aqui, dessa maneira. Não está exatamente na direção do foco. Se for na mesma direção que o foco, esse raio vai ser refletido paralelamente ao eixo principal, tá? Então, qualquer raio luminoso que incida em direção ao foco do espelho é refletido de forma paralela. Com isso, então, a gente termina o nosso problema.